acabou, mas você se sente como se não tivesse acabado, a relação até mesmo já terminou, mas o vínculo continua te puxando para trás, e isso é muito mais doloroso do que o próprio término, e muitos de nós muitas vezes já passamos por isso, ou conhecemos pessoas que estão passando por essa situação, porque você sabe que vocês não estão mais juntos, não existe mais o compromisso, não existe mais o nós, mas existe ainda aquela saudade dos bons momentos, aquela vontade de mandar mensagem, aquela sensação de que ainda existe algo ali, que ainda existe sentimento, que existe ainda conexão, que existe ainda aquela química, aquela parceria ali. Você até tenta seguir em frente, mas qualquer lembrança acaba ativando tudo novamente, aquelas lembranças. É uma música muitas vezes que faz lembrar os bons momentos, um lugar específico, principalmente lugares do primeiro beijo, lugares do primeiro encontro, lugares onde vocês se conheceram, lugar onde vocês costumavam ir, que vocês gostavam, um horário específico que faz você lembrar muitas vezes aquelas lembranças, muitas vezes emocionantes, até mesmo picantes, mas aí quando você olha para você, você precisa, já até disse para você mesmo, ou você mesmo, olha, já acabou, já terminou, passou esse tempo, mas ainda o seu corpo não entendeu isso, o seu coração ainda não aceitou, mas o vínculo ainda está vivo ali, entendeu? Porque o fim do relacionamento não significa que é o fim do vínculo, porque o relacionamento é estrutura e vínculo e conexão emocional e consequentemente espiritual, que é o que as pessoas pensam que relacionamento é apenas conexão emocional, conexão psicológica, simplesmente dos corpos, não, mas também, você acredite ou não, mas relacionamento também é conexão espiritual entre duas almas. Aí você é livre para você acreditar ou não na questão espiritual. E o vínculo, ele não se rompe com apenas uma conversa, não. Um vínculo que foi construído, porque um vínculo ele se dissolve com o tempo, a consciência e o corte real de qualquer vínculo, qualquer raiz. O problema é que muita gente termina, mas ele ou ela continua emocionalmente disponível, ou seja, se sujeita a ser amante dele ou dela, sendo que ele ou ela já estão em um outro relacionamento, se sujeita a ser o outro a outra, se sujeita a aceitar migalhas de atenção, migalhas de amor, e aí você termina, chora, promete que agora vai terminar, é definitivo, mas continua olhando as redes, continua stalkeando, continua imaginando um reencontro, continua esperando que a outra pessoa mande uma mensagem, ou está desesperado para mandar uma mensagem, e continua pensando, e se fosse diferente? Só que você não está mais na relação, mas ainda está no campo emocional dessa pessoa. Ainda mais quando se tem filhos, ainda quando se tem frutos dessa relação, não é? E toda vez que a pessoa aparece, mesmo que seja online, o seu coração acaba reagindo como se nada tivesse acabado, porque na prática você terminou, mas você não desligou esse vínculo, continua alimentando a esperança de que aqui um dia pode dar certo, começa a ficar fantasiando, nossa, mas e se desse certo? E se tivesse continuado? Porque vínculos emocionais são construídos com repetição, intimidade e expectativa. Porque o seu cérebro criou associações profundas com aquela pessoa. A rotina, o afeto, a segurança, a projeção, o futuro. Porque quando a relação ela acaba, o cérebro ela entra em abstinência. E se você continua alimentando o contato, mesmo que seja um contato mínimo, você impede o rompimento, do desligamento do vínculo. É como você tentar cicatrizar uma ferida, mas só que você fica ali, ó, tocando, então não vai cicatrizar nunca. Então você não está fraco ou fraca, você está conectado ou conectada àquela pessoa.
Mas a conexão sem reciprocidade vira uma prisão emocional. E quantas pessoas que você conhece, ou até mesmo você mesmo, já viveu isso, vive isso, ou conhece pessoas que estão vivendo ou já viveram isso? Deixa nos comentários aí se você conhece. Agora, deixa eu ser bem claro e honesto com você. Você não está sofrendo porque ainda ama. Não, não é por isso que você está sofrendo. Você está sofrendo porque você ainda mantém acesso. Porque enquanto você ainda continuar acompanhando, respondendo, aceitando migalhas e deixando brechas, o vínculo não morre. Você terminou a relação, mas não terminou a disponibilidade. E vínculo ele não se acaba com palavras, mas acaba-se com posicionamento. É igual aquela pessoa que termina o relacionamento e a outra pessoa já está em outro relacionamento e se sujeita a ser o outro ou a outra, não é? Porque aqui o nosso canal Labirintos Afetivos existe para abrir os seus olhos para essas armadilhas invisíveis, porque aqui a gente fala sobre apego, vínculo traumático, dependência emocional, intermitência e abstinência afetiva. Porque muitas vezes você acha que você precisa voltar, quando na verdade você precisa atravessar esse momento difícil, que não é fácil, depois de um término, passar por aquilo que passar. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que sofrer, que sofra. Mas a vida ela continua. A outra pessoa em si, muitas vezes já continua a vida enquanto você insiste em ficar reclusa. A vida ela não para porque eu e você estamos tristes para baixo, não, de forma nenhuma. A vida continua, porque aqui no nosso canal você aprende a terminar, que não é só sair do relacionamento, não, é se desvincular, é reconstruir a sua identidade, é parar de morar emocionalmente aonde você já não vive mais, é você parar com isso, é você arrancar todas as raízes, bloquear de todas as redes, se possível for trocar de número de telefone, entendeu? Bloquear os acessos para sua vida, mudar o número de telefone, bloquear nas redes sociais, não querer ficar procurando saber onde que tá, o que tá fazendo, não. Se chegar aquela mensagem, sabe aquela famosa mensagem? Oi sumido, oi sumida, né? Geralmente, quando vem essa mensagem assim, eu fico desesperado de medo. Porque a gente já sabe que são coisas que a gente está querendo superar, mas que querem nos prender, nos escravizar. Porque talvez o relacionamento ele tenha acabado, mas ele ainda não se escolheu. Enquanto você não escolhe, qualquer vínculo antigo parece mais seguro do que o desconhecido. Mas deixa eu te lembrar só uma coisa também. Vínculo que dói não é conexão saudável, é apego. E apego também pode ser superado. E se esse vídeo fez você perceber que você está preso, está presa, comente aqui embaixo: eu preciso me desvincular. E fica, porque aqui no Labirintos Afetivos a gente não aprende a só terminar as relações, mas a gente aprende a sair delas por inteiro. E se esse vídeo trouxe valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E se você quiser mandar a sua história aqui para o canal, para que a gente possa transformá-la em vídeo, aprendizado, experiência para o nosso público, aqui está o nosso e-mail, labirintosafetivos@gmail.com, e até o próximo vídeo.